Ok, presidente, só um instante. Transmissão iniciada, presidente. Obrigado, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do dia 21/5/2024, da parte da manhã, da turma 3102, a nova composição, né? Eu quero desejar boas-vindas aos conselheiros novos, né? Bom dia ao conselheiro Fábio, seja bem-vindo ao CAF, primeira sessão da turma, e ao CAF e à turma, né? Seja bem-vindo. Se sinta bem acolhido, Arthur. Obrigado. E, bom dia, Joana, também, seja bem-vindo. Obrigada, presidente. Bom dia, Matheus, que já está há algum tempo no CAF, né? E mudou de turma também, seja bem-vindo também à turma. Bom dia, e eu também, Pedro, sou novo na turma, né? Estava na 3402, passei para 3102 como presidente. Então, pessoal, dando a composição da mesa, o conselheiro Fábio é o decano, apesar de ter entrado recentemente, vai ser o nosso decano, né? Joana, em seguida, depois Matheus e eu. Vamos funcionar com 4 conselheiros, né, que os 2 outras vagas de conselheiro fazendário e dos contribuintes devem ser preenchidas no próximo mês. No próximo mês devemos estar com a turma pronta já, a turma completa, aliás. Ok? Vamos dar início, então, ao julgamento. Vamos começar pelo item 2 da pauta, Energizer Brasil Industrial e Comércio de Bens de Consumo, de relatoria do conselheiro Matheus Icarelli. Vamos julgar esse número 2. Você lembra qual é o número do outro, Matheus? É o item 2 e o 39. 2 e o 39. Então, vamos julgar o 2 e o 39, que é o de amanhã. O contribuinte pediu para antecipar o julgamento. Vai haver apenas acompanhamento. O patrono se encontra na sala, por favor, Sara? Se encontro sim, presidente, irei convocá-lo. Ok, pode convocar. Presidente, ele teve um probleminha com a internet e caiu da sala de espera. Caiu da sala? Isso. Então vamos fazer o seguinte, convoca o patrono do item... Deixa eu botar aqui. Do item 4, né? Irei convocá-lo. Do item 4 aí. Importadora Marubeni, Colorado Limitado. Olá, bom dia. Bom dia, doutora. Tudo bem? Tudo bem. A doutora Elisângela, né? Isso. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutora Eliana. Tudo bem? Bom dia. Os processos são iguais, Matheus? Então, Os 4 e 5, né? Doutora, primeiro, o item 4 é a doutora Elisângela. Vocês vão fazer sustentação oral as duas? Isso. Sim? Então, vamos começar pelo item 4, certo? O Matheus Icarelli vai ler o relatório e a senhora vai ter 15 minutos para fazer a sustentação.
Aí depois, doutora, a gente vai começar o julgamento do outro. Aí a senhora pode assistir, que qualquer coisa evita de a gente repetir, né, no próximo julgamento, já que a matéria é igual, ok? Mas a senhora vai fazer a sustentação também, Perdão, ok? No item 5. Ou não, perdão doutora? a gente vai fazer um julgamento único. A nossa apresentação vai valer por 4 e 5. Então, ela já Entendi. entra na primeira sustentação. Vai dar 15 minutos, eu acredito, Não, tudo bem. mas Achei é que vocês isso aí. estavam independentes assim. Não. Ok. Pode começar então, Matheus, por favor. Tchau. Eu vou fazer um resumo bem breve. Meus votos, eu grifo as partes que eu vou ler, e também os argumentos vão ser expostos na sustentação. Trata o processo de pedido de ressarcimento de PIS/PASEP não cumulativo exportação relativo ao terceiro trimestre de 2010. Ao presente foi juntado por anexação o processo tal relativo à antecipação de PIS/PASEP exportação no valor de 770 mil, conforme determinação da portaria 348 de 2010. A DRF em Londrina emitiu despacho decisório definindo parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo direito creditório parcial e determinando a cobrança da diferença ressarcida maior entre o valor antecipado e reconhecido. Conforme se observa pela informação fiscal, o indeferimento parcial do pleito se deu em virtude de aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS, PASEP e COFINS nas aquisições de café cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, e utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias e pallets que não são passíveis de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade, por não corresponderem ao conceito de insumo previsto na legislação. A interessada apresentou manifestação de conformidade, a DRJ julgou improcedente, mantendo o despacho decisório contestado, e a recorrente, então, interpôs recurso voluntário, e esse é o breve relatório. Ok, Matheus. Doutora, a senhora tem 15 minutos. Ok. As senhoras têm 15 minutos, tá? Ok. Prezado senhor presidente, senhor relator e demais conselheiros, muito bom dia. Então, eu peço a vênia inicial para compartilhar os nossos memoriais, a nossa apresentação, que será feita de maneira conjunta. Deixa eu só ver aqui. Às vezes ele não quer funcionar. Gente, porque... Eliana, vê se tu consegue aí para mim, por favor. Com licença. Gente, eu não entendo isso aqui. Acho que agora eu vou conseguir. O meu também não está permitindo, deve estar bloqueado. Ai, gente, eu vou tentar. Sabe? O teu nunca dá, né, Eli? Deixa eu só tentar ver aqui se eu consigo fazer. Ai, não deu, né? O meu está compartilhando a tela, desculpa. Gente, que tem muitas provas, por isso que seria importante, sabe, a gente pontuá-las. Mas eu vou tentar mais uma vez e daí vai sem a apresentação, paciência. O meu está aberto para compartilhar, também não está compartilhando, não é para ser. Tá, ok. Então, vamos lá. Então, como bem referido, como bem relatado, né, trata-se o processo do item 4 e 5, referente às glosas do crédito PIS, PASEP, do terceiro e quarto trimestre, né? Mas antes só de iniciar a defesa, eu gostaria de fazer uma contextualização sobre a recorrente. A recorrente, ela é uma empresa, Maruveni Colorado, de origem japonesa, que tem mais de 50 anos de experiência na área de produção e exportação de café cru em grão, o café verde, da espécie arábica. O café da espécie arábica é o que detém maior qualidade, tem inúmeras, infinitas variedades de aromas e sabor, inclusive é o que deu origem aos cafés especiais, que hoje acho que todo mundo conhece, tem vários bares, casas, né, de cafés especiais. E dentro deste contexto, a recorrente se insere nesse ramo com vários certificados de qualificação, de qualidade de sua produção. Pois bem, voltando então para a nossa apresentação, eu vou analisar o acórdão recorrido, né, bem como a legislação pertinente à matéria. E a doutora Eliana vai, então, apresentar as provas.
Então, foram glosados créditos com relação à aquisição de café de cooperativas, né? E também insumos que foram importantes para a atividade da recorrente. Com relação à glosa das sociedades cooperativas, a principal motivação foi a falta de comprovação de que os fornecedores realizaram a atividade agroindustrial lá do parágrafo 6º do artigo 8º da Lei 10.925. O que aconteceu? Foi suscitado nesse sentido a nulidade dessa glosa, justamente porque, ao contrário do que dito no acórdão recorrido, não foram analisadas as provas, que foram as declarações das sociedades cooperativas, no sentido de que elas realizaram, sim, esse processo agroindustrial do café. Da mesma forma, não foram valorizadas notas fiscais de aquisição, em que consta a descrição do café, né? Muitos são do tipo 4, que são os cafés de maior qualidade, né? E também as informações complementares, onde consta que a operação foi sujeita à incidência, ou então não teve a aplicação da suspensão. Então, por não haver a análise das provas, não aplicou a solução de consulta COSIT 65 de 2014. Então, só para entender a legislação, a gente vai trabalhar aqui com o artigo 8º e 9º, que são aplicados no setor do café até 31 de dezembro de 2011, que é o objeto da glosa. O caput do artigo 8º, ele concede o direito ao crédito presumido à cooperativa que realiza as atividades do parágrafo 6º. Veja que o próprio parágrafo 7º, né, ele ratifica que as cooperativas podem fazer essas atividades. E uma vez feitas as atividades de beneficiar, padronizar, misturar tipos de café para definição de aroma e sabor, né, com a redução do tipo determinado pela classificação oficial, elas aproveitam o crédito presumido. E aproveitando esse crédito presumido, a saída não pode ser com suspensão, pois há uma regra do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 2º, no sentido de que essas vendas efetuadas por essas pessoas jurídicas não se dá com suspensão. Aqui eu faço uma observação importante do parágrafo 6º, que essas atividades cumulativas, elas não alteram a classificação fiscal do café. É o café verde, é o café não torrado, é o café cru em grão. O que acontece? Aumenta, agrega-se valor ao café, né? Que é a classificação oficial brasileira, a gente também fala de tipo, né? Quanto menor o tipo, maior a qualidade, a peneira é maior, o número de efeitos é menor, o aroma é mais aperfeiçoado. Então, o que acontece? Identificando-se na cadeia produtiva esse exercício da atividade agroindustrial, quem aproveita o crédito é a cooperativa. E uma vez aproveitado esse crédito presumido, o problema da repercussão econômica dos tributos lá no início da cadeia produtiva do agronegócio é solucionado, aplicando-se a partir, então, as regras gerais da Lei 10.637. Tanto é esse o entendimento da solução de consulta COSIT, né, que fala que as vendas de café submetido à atividade industrial pelas sociedades cooperativas dá direito ao crédito integral. Inclusive, essa solução de consulta foi propriamente ratificada pelo parecer da PGFN 1425, inexistindo dúvidas quanto a esse aspecto. Então, só para finalizar, já levando para a conclusão, o que deve se levar em conta? Eu acho que todos os ilustres julgadores têm conhecimento que a não cumulatividade ela tem uma visão dinâmica, a gente não pode ter uma visão estática na cadeia produtiva. Né? Uma vez que o meu fornecedor realizou essas atividades, ele aproveitou o crédito presumido, a saída sai sem suspensão, independentemente se eu utilizar como insumo e revenda esse produto, porque o que deve-se ter em consideração, no caso, é a identificação na cadeia produtiva do primeiro exercício da atividade agroindustrial. E como a Eliana vai falar agora, que eu acho que ficou um pouco prejudicado, que a gente colacionou todas as declarações que foram juntadas aos autos, bem como todas as notas fiscais, né? Inclusive tem decisões no CARF, onde citam as cooperativas que são agroindustrial, porque no nosso caso, eu também cuido de outros processos, a própria fiscalização de origem teve esse princípio do inquisitório e ir lá investigar as cooperativas. Nesse caso não teve, então o que nós fizemos? Fomos atrás dessas provas, inclusive também a questão da incidência do PIS e da COFINS. A gente tem, por exemplo, notas fiscais eletrônicas que a partir de 2010 a gente consegue, né, entrar no site, ver ali as cobranças totais a esses valores. Então a gente acredita, enfim, eu passo a palavra à doutora Eliana. Seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Elisângela. Senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros, bom dia.
Então, seguindo a apresentação da doutora Elisângela, o meu objetivo é focar nas provas que estão nos autos, porque, como mesmo a gente alegou em item preliminar, um item sob penetração do direito de defesa, a fiscalização sequer se manifestou sobre o conteúdo das notas fiscais, as declarações de sociedades cooperativas e muito menos sobre a solução de consulta 64. Então, diante desse contexto, eu pergunto aos senhores, onde está no acórdão a referência às declarações das sociedades cooperativas em que elas ratificam que fizeram o exercício cumulativo das atividades do parágrafo 6º do artigo 8º. Como premissa aqui inicial da questão da prova, a gente não está falando de café in natura, portanto, desejar, a gente está falando da regra de exceção lá da Lei 10.925. E o que fez a recorrente? A recorrente foi lá, fez uma análise descritiva de todas as notas fiscais do período, inclusive eu vou colocar nossa apresentação aqui com uma lupa, onde a gente, dentro dessa lupa, a gente consegue visualizar com uma clareza o tipo de café que foi adquirido, que é um café já com a descrição de peneira, e inclusive o tipo 4 e 5, que é o COB. Quando eu digo que 4 e 5 é o COB, eu estou dizendo que esse café tem mais qualidade, ele já vem trabalhado. Então, basta a gente analisar o que é uma classificação COB do café dentro do sistema internacional para a gente ver que a recorrente adquiriu um café já pronto para comercialização, independente se ela vai ensacar com outro, se ela vai fazer um café especial. Enfim, e dentro dessa mesma nota fiscal, a mesma lupa, eu tenho lá embaixo, na informação complementar, que o PIS e COFINS estão sendo recolhidos sobre essa operação. Nota, café processado. Isso está nas notas fiscais. Também seguindo, a gente foi atrás das notas fiscais eletrônicas, né? As notas fiscais eletrônicas, com uma lupa, a gente identifica o valor de PIS e COFINS que a cooperativa declarou aqui. Ou seja, não há que a gente falar que a cooperativa não recolheu PIS e COFINS sobre a operação. E vamos mais, as declarações das sociedades cooperativas, elas ratificam tudo que está na nota fiscal, que ela exerceu o exercício cumulativo das atividades do parágrafo 6º. E vamos mais longe, julgadores. A Coparaíso, ela declara inclusive o nome da nota fiscal, o número, com todos os detalhes, princípio, que eu chamo a atenção aqui, porque nós já temos algumas experiências dentro do CARF, em que os julgadores, infelizmente, eles não analisaram as provas, e isso causa omissão. Tanto é verdade que o julgado da própria Ciguaçu, que é do mesmo grupo econômico, nós mesmos chamamos a atenção para esses fatos que estão nos autos, e em sede de embargos de declaração foi detectada a omissão quanto às declarações das sociedades cooperativas. O julgado desse ano, foi julgado em janeiro desse ano, é o acordo 33.02.014.011, da terceira sessão de julgamento, terceira Câmara, segunda turma ordinária, do relator José Renato de Pereira de Deus. Ele realmente considerou as declarações e as informações das notas fiscais das cooperativas, falando o seguinte, peço vênia para ler. A recorrente apresentou em sede recursal uma declaração comprovando o exercício cumulativo das atividades do parágrafo 6º para fins de reconhecimento do crédito fiscal integral. Isso está de acordo com o artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 2, conjugado com o artigo 8º, parágrafo 6º da Lei 10.925. Além disso, foram apresentados argumentos no sentido que as informações complementares das notas fiscais da embargante indicam sem suspensão da incidência conforme artigo 9º, alterada pela Lei 11.051 de 2004. Isso comprovaria a submissão do café vendido às atividades agroindustriais do parágrafo 6º. Diante da omissão, acolhe os embargos com efeitos infringentes. Esse é o julgamento mais recente, em que analisa as provas. Depois nós temos aqui um outro julgado também da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de relatoria da doutora Érica, em que ela analisa o conteúdo, ela em sede de recurso especial, ela vai aos autos e analisa todas as notas fiscais das sociedades cooperativas, inclusive tem cooperativa semelhante aqui dos autos, em que ela analisando pela natureza do café adquirido, ela identifica então que houve exercício cumulativo das atividades do parágrafo 6º. Bom, enfim, diante de todas as provas, tanto o detalhismo que está no auto, eu peço a devida vênia para que sejam consideradas na hora do julgamento.
E já encaminhando a minha apresentação para o final, só vou retomar ali a questão dos insumos, as taxas de seguros. Não foi aplicado o entendimento do STJ, segundo o qual a gente tem que analisar o insumo sob sua essencialidade. E a questão da taxa de seguro, é importante só deixar claro aqui que ela é uma obrigação legal, não é uma faculdade, é uma imposição legal que a taxa de seguro na armazenagem tem que ser, a recorrente tem que incorrer esse custo. Então, a questão da essencialidade estaria mais que comprovada diante de um dispositivo legal ordenando o pagamento dessa taxa. Com relação aos pallets, são despesas, os pallets são aqueles utilizados para locomoção de grandes mercadorias, evita deterioração, enfim, enquanto o café aguarda o embarque. E dentro desse contexto, a gente até tem um julgado do nosso relator. Tá sem som, né, pessoal? Doutora Helena? Faz 1 minuto que eu não estou escutando, mas... Eu acho que estava sem som nos últimos 1 minuto aí que a senhora falou. Estamos sem ouvir. Também Bom, sem ouvir. eu posso finalizar daí então para ela. Os pallets é que tem uma decisão do relator no sentido de que é essencial a atividade produtiva, tá? De uma atividade semelhante. E daí nós requeremos também o direito, no caso do saldo do crédito presumido, o direito ao ressarcimento de espécie, bem como compensação com os tributos, de acordo com o artigo 7º-A da Lei 12.599. E, por fim, não menos importante, a incidência da taxa Selic, lembrando que esse direito já foi internalizado pelo próprio órgão, que é a Receita Federal do Brasil. Nesses termos, então, nós queremos o provimento do presente recurso voluntário. Perdão aí mas acho que deu certo. Muito obrigada. Desculpa, acho que eu caí, não entendi, mas ok, já estava no final, desculpa. Doutora, eu queria só que a senhora confirmasse o acordo aí do Zé Renato, foi o 330201. Ah, sim, claro, ele 404 peraí que 4011. Só um instante que eu tenho ele aqui direitinho. Eu acho que eu tenho a própria decisão aqui, ela saiu agora. É só o número mesmo, só precisa o número. Aqui, ó. É o processo, até dou o número do processo. É 163. Só o número do acórdão, só o número do acórdão. 3302 014 011. Ok. O da Câmara Superior a senhora tem? Tenho. Acho que está na apresentação. Aqui. É que no fim... Elis, tu tá com a apresentação aí em mãos? Ciguaçu, não. Eu acabei me... Perdão, é 9303-012... Ai, gente, desculpa. 9303-012-969. Isso. 969. Então, foi 9303-01-2969. 9303-012-969. Faltou, acho que um. 969. Ok, doutor. Obrigado, então. De nada. Pode ir ao voto, então, Matheus, por favor? Agradeço aos patronos pela sustentação e passo ao voto. Da preliminar de nulidade do acórdão recorrido. Em seu recurso voluntário, a recorrente pleiteia que seja declarada a nulidade parcial do acórdão recorrido na parte em que mantém a glosa sobre os créditos integrais nas aquisições de sociedades cooperativas de produção agroindustrial. Para tanto, apresento os seguintes argumentos que foram apresentados na sustentação. E eu deixo de ler. Em breve síntese, a recorrente pleiteia a nulidade parcial do acórdão recorrido por preterição do direito de defesa sob o fundamento de que 1.
foram desconsideradas as suas alegações no sentido de que retrabalhe o café adquirido, rebeneficiamento, em seu estabelecimento, como atividade posterior ao primeiro exercício cumulativo das atividades do parágrafo 6º do artigo 8º da Lei 10.925/2004. Segundo, foram desconsideradas as provas apresentadas nos autos, especialmente as notas fiscais de aquisição e as declarações das sociedades cooperativas. Terceiro, o decisum não aplica corretamente a legislação de regência, ao não respeitar o entendimento expresso na solução de consulta COSIT número 65 de 2014. E quarto, era dever do fisco realizar diligências, assim como fez na DRF em Santos, a qual deferiu os créditos integrais das contribuições ao exportador de café nas aquisições de sociedades cooperativas comuns ao presente caso. Entendo que não assiste razão à recorrente. Por pertinente, transcrevo os seguintes excertos do acórdão recorrido, que eu transcrevo no voto. Conforme se verifica dos excertos supratranscritos, ao contrário do alegado pela recorrente, o acórdão recorrido abordou a alegação da recorrente de que retrabalha o café adquirido em seu estabelecimento como atividade posterior ao primeiro exercício cumulativo das atividades, assim como não desconsiderou as notas fiscais de aquisição e as declarações das sociedades cooperativas, sendo estas expressamente mencionadas pela autoridade julgadora no voto, tanto para resumir as alegações de defesa apresentadas pela recorrente, quanto para justificar a razão pela qual não entendia demonstrado o direito pleiteado. Ademais, não se vislumbra a nulidade da decisão por não determinar a realização de diligências, quando o julgador entende que os documentos constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção ou que o ônus probatório seria do contribuinte. Nesse sentido, o artigo 18 do Decreto 70.235 estabelece que a autoridade julgadora de primeira instância determinará de ofício ou a requerimento da impugnante a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias, indefinindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. De igual modo, o artigo 29 do mesmo decreto dispõe que, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Por fim, não vislumbro qualquer preterição do direito de defesa em relação à solução de consulta COSIT 65/2014, uma vez que a solução de consulta sequer foi abordada pela recorrente na manifestação de inconformidade, até porque não havia sido proferida à época, de modo que a sua aplicação ou não ao presente caso se remete ao mérito da demanda. Frides por oportuno que o inconformismo da recorrente com entendimento exarado no acórdão recorrido não gera por si só a sua nulidade, devendo as suas razões de urgência serem apreciadas em sede de julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido. Eu prossigo, presidente? Sim, pode continuar. Do direito ao crédito sobre aquisições de cooperativas produtoras de café. Conforme se verifica da informação fiscal que embasa o despacho decisório, a fiscalização glosou parte dos créditos pleiteados pela recorrente por entender que houve um aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS e da COFINS nas aquisições de café cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, quando a autorização legal é para o aproveitamento de crédito presumido. Apreciando a presente controvérsia, o acórdão recorrido entendeu por manter a glosa sob os seguintes fundamentos, que eu transcrevo no voto, mas eu vou deixar de ler. Em seu recurso voluntário, a recorrente aponta que o ponto de divergência entre o entendimento do acórdão recorrido e a defesa da recorrente está na comprovação de que o café verde ou café cru em grão foi submetido pela primeira vez ao processo agroindustrial na sociedade cooperativa e não no estabelecimento do recorrente, destacando que a solução de consulta COSIT 65 de 2014 esclareceu e ratificou, com efeitos vinculantes, o direito ao crédito fiscal integral das contribuições ao PIS e da COFINS, às empresas exportadoras de café, nas aquisições de café cru beneficiado de sociedades cooperativas de produção agroindustrial. Para corroborar a sua alegação de que os créditos pleiteados se referem a aquisições de café cru beneficiado de sociedades cooperativas de produção agroindustrial, a recorrente apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito que foram trazidos na sustentação. Eu também deixo de ler. Entendo que assiste razão à recorrente. Quanto à tributação da operação de aquisição, cumpre destacar que, com a publicação da MP 18586 de 99 e do ato declaratório 88 de 99, desde 1 de novembro de 99, as sociedades cooperativas são sujeitos passivos das contribuições ao PIS e da COFINS, da mesma forma que as demais pessoas jurídicas, e a partir de 1 de 8 de 2004, também passaram a sujeitar-se ao regime da não cumulatividade das contribuições sociais.
Ademais, compulsando a Lei 10.925, verifica-se os casos em que a venda de mercadorias estaria sujeita à suspensão das contribuições sociais, bem como os casos em que a suspensão não se aplica, conforme estabelecido em seu artigo 9º. Quanto às pessoas jurídicas de que trata o parágrafo 6º e 7º do artigo 8º da Lei 10.925, assim estava disposto nos referidos dispositivos da época dos fatos, que eu transcrevo no voto. Em breve síntese, o artigo 8º, parágrafo 6º e 7º, atribuía às empresas e cooperativas que realizam produção de café, entendida como exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor, ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, direito a crédito presumido sobre as suas aquisições de café cru junto à pessoa física ou cooperado pessoa física. Por sua vez, a venda de café pelas cooperativas que exerçam tal atividade não estava sujeita à suspensão legal prevista no artigo 9º, por força do disposto no parágrafo 1º, inciso 2 do mesmo artigo, estando, por conseguinte, submetida à incidência das contribuições ordinárias ao piso da COFINS. Diante disso, sendo reconhecida a incidência das contribuições sobre a venda de café pelas cooperativas, deve ser reconhecido o direito ao crédito integral pelo adquirente, desde que atendidos os requisitos legais. Nesse sentido, cumpre transcrever a ementa da solução de consulta COSIT 65/2014. Quanto à matéria em litígio, merece transcrição também o seguinte excerto dos fundamentos expostos na referida solução, que eu destaco um trecho, mas vou deixar de ler também. Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes desse conselho, que eu também transcrevo no voto. Assim, estando demonstrada a subsunção do fato à norma esculpida no parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 9º, no caso, aquisição de café de cooperativa que realiza a produção de café, situação em que não há previsão de suspensão legal e, por conseguinte, há incidência das contribuições, deve ser reconhecido o direito ao correspondente crédito integral das contribuições ao piso da COFINS ao adquirente. No que se refere à comprovação de que o café cru foi adquirido de cooperativas agroindustriais que praticam as operações descritas nos parágrafos 6º e 7º do artigo 8º da Lei 10.925, considero que a documentação anexada aos autos é mais do que suficiente para comprovar o alegado, como se verifica especialmente das notas fiscais de aquisição, que demonstram, a, pela descrição do produto, que o café adquirido pela recorrente em grão cru beneficiado foi submetido ao processo agroindustrial, e b, pelas informações complementares, que apontam que a saída não foi suspensa, sendo, por conseguinte, objeto de incidência das contribuições. Informação corroborada também pelas notas fiscais eletrônicas. 2. Das declarações emitidas pelas próprias cooperativas de que realizaram o exercício cumulativo das atividades previstas no parágrafo 6º do artigo 8º, sobre o café adquirido pela recorrente. Informação corroborada também pelos sites das cooperativas. E 3. Do acórdão 3802002381 deste egrégio CARF, que reconheceu o caráter agroindustrial das sociedades cooperativas fornecedoras da recorrente. Da mesma forma, com o devido acatamento, não merece subsistir o entendimento que a suposta ausência de contrapartida, ou seja, do recolhimento dos tributos na operação anterior, poderia gerar a glosa dos créditos pleiteados, uma vez que o direito ao crédito surge em razão da ocorrência da operação anterior e da previsão legal de aproveitamento do respectivo crédito, inexistindo qualquer condicionamento ao efetivo cumprimento da legislação tributária pelo sujeito passivo da operação antecedente. Ressalta-se que o condicionamento do direito ao crédito ao efetivo recolhimento dos tributos na operação anterior configura ônus desproporcional e até mesmo impraticável aos adquirentes, que terão que fiscalizar o cumprimento da legislação tributária por todos os seus fornecedores, criando indesejável e ilegal óbice a concretização do princípio da não cumulatividade. Diante de todo exposto, voto por dar provimento ao recurso nesse tópico, para o fim de reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às aquisições de café e cooperativas agroindustriais, com reconhecimento do respectivo direito ao crédito pleiteado. Continuo, presidente? Sim, vamos jogar tudo de uma vez. Do direito ao crédito sobre as despesas com seguro e custos com pallets utilizados no transporte de mercadorias. Conforme se observa da informação fiscal, o indeferimento parcial do pleito se deu também em razão da glosa dos créditos apurados sobre despesas com seguros de mercadorias relativas à armazenagem de café, fundamentado nos seguintes termos, que eu transcrevo no voto. Ao apreciar a presente controvérsia, o acordo recorrido se utilizou do conceito de insumos previsto na IN 404/2004 para concluir que,
Embora ciente que os gastos com seguros ou mesmo aquisições de pallets sejam relevantes e necessários para a manutenção de sua atividade empresarial, como argumento, estão fora do alcance do conceito de insumo e devem ser tratados como mera despesa operacional. Em seu recurso voluntário, a recorrente contesta o conceito de insumos adotados pelo acordo recorrido, defendendo o direito à apropriação dos créditos com base no entendimento de que as despesas com seguro, incluídas nas notas fiscais de serviços de armazenagem, assim como os pallets, são essenciais para viabilizar o processo produtivo, ou melhor, para a formação do faturamento da recorrente. Aqui eu transcrevo mais os argumentos da recorrente, tanto quanto ao seguro quanto ao pallet, que foram trazidos na sustentação, então eu vou pular. Entendo que assiste razão à recorrente. Aí eu trago uma breve fundamentação sobre o julgamento da STJ, e eu continuo o voto. Em casos semelhantes da recorrente julgados por este egrégio tribunal, a questão relativa aos créditos decorrentes dos custos com seguro na armazenagem tem sido avaliada sob a perspectiva do alcance da solução de consulta 320 de 2004, proferido pela 9ª Região Fiscal. Por concordar com a análise realizada e o posicionamento adotado pelo ilustre ex-conselheiro Antônio Carlos Letolin, transcrevo os fundamentos expostos no Acórdão 3402-004-144, os quais adoto como razões para decidir nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784. Eu vou ler as partes grifadas. A recorrente formulou uma consulta no processo tal, que foi respondida por meio da solução de consulta mencionada, no qual a 9ª Região Fiscal afirmou o seguinte entendimento: cabível o aproveitamento de crédito decorrente de custos de serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país, concernente à armazenagem e manipulação de café. A fiscalização entendeu que os seguros não estariam incluídos nos custos com armazenagem, aparentemente pelo fato de o parecerista ter listado entre parênteses os serviços prestados pelos armazéns. O mesmo texto que aparece entre parênteses na ementa da solução de consulta aparece também na fundamentação do parecer. Essa fundamentação foi bem sucinta, resumindo-se na transcrição dos dispositivos legais. A seguir, transcrevo o único parágrafo da fundamentação da solução de consulta, que não trata exclusivamente da transcrição de textos legais, que só repete a ementa. Verifica-se que o nosso problema consiste em saber se os gastos com seguros que foram incluídos pelos armazéns nas notas fiscais de prestações desses serviços foram ou não foram contemplados pela referida solução de consulta. Embora o parecerista não tenha citado expressamente os gastos com seguros na sua fundamentação, entendo que tais gastos foram contemplados de forma implícita nas despesas de armazenagem. E essa conclusão pode ser extraída da leitura do relatório da solução de consulta vazado nos seguintes termos, que eu transcrevo e eu vou deixar de ler. Observem, senhores conselheiros, que a consulta não foi direcionada individualmente a cada uma das atividades desenvolvidas pelos armazéns. Ela abrangeu o custo do serviço de armazenagem prestado, que é representado pelo valor global das notas fiscais emitidas por aquele armazém. Obviamente que os armazéns tomam a precaução de proteger as mercadorias de terceiros, por meio da contratação de seguros, pois se ocorrer algum sinistro durante o período em que estiverem na posse dessas mercadorias, terão a obrigação de indenizar seus clientes, o que pode ser um problema de difícil solução se as mercadorias não estiverem seguradas. Sendo assim, o seguro não é um luxo ou uma coisa que possa ser dispensada pela exportadora Marubeni, mas sim uma necessidade que atenda aos interesses da exportadora e dos prestadores de serviços, pois as partes não desejam assumir o risco de perder a mercadoria ou de ter que indenizar essa perda, caso venha a ocorrer algum acidente com o café que está sendo manipulado. Portanto, considero que os custos com seguros integram o valor da nota fiscal e estão englobados pela solução de consulta 320/2004. Continuo o meu voto. Pertinente, no caso, mencionar também a Lei 9973 de 2000, que dispõe sobre o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários e assim estabelece seu artigo 6º, parágrafo 6º. Fica obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de garantir a favor do depositante os produtos armazenados contra incêndio, inundação e qualquer intempéries que os destruam ou deteriorem. Desta forma, entendemos que, ao garantir a recorrente o direito de crédito em relação às despesas com armazenagem constantes nas faturas, a solução de consulta 320 de 2004, proferida pela 9ª Região Fiscal, também alcançou as despesas relativas ao seguro obrigatório nelas inclusas. Nesse sentido, cito o seguinte precedente da colenda 3ª turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. No que se refere aos custos com pallets, entendo que se enquadram no conceito de insumo, uma vez que a sua subtração implica em substancial perda de qualidade do produto. Isso porque os pallets são essenciais no processo de armazenamento e transporte dos produtos,
permitindo que o produto comercializado tenha sua integridade garantida desde a etapa final do processo de industrialização até a sua entrega definitiva. Ademais, mesmo não tendo sido sustentada pela recorrente, é fato notório que, pela peculiaridade da atividade econômica que ela exerce, ficou obrigada a atender rígidas normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das exigências e condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade de produção na perda significativa da qualidade do produto fabricado. Para atendimento das exigências sanitárias impostas pelos órgãos públicos responsáveis pelo controle e fiscalização, na movimentação e na armazenagem das matérias-primas e dos bens a serem utilizados na fabricação do produto final e dos produtos finais em si, não pode haver contato com o chão, justamente para se evitar a contaminação por micro-organismos, constituindo-se mais uma das razões pela qual é imprescindível a utilização dos pallets na cadeia produtiva. Dessa forma, o processo de paletização dos produtos a serem estocados e transportados pela recorrente é procedimento indispensável à correta armazenagem dos produtos face ao tamanho reduzido das embalagens individuais e, mais ainda, ao atendimento das exigências das normas de controle sanitário da área de alimentos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desse CARF, e, diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso nesse tópico para o fim de reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às despesas com seguros com armazenagem e aos custos com pallets, com reconhecimento do respectivo direito creditório pleiteado. Do direito ao ressarcimento do saldo credor de crédito presumido. Conforme consta da informação fiscal, foi apurado o saldo credor a título de crédito presumido de atividades agroindustriais no período objeto do pedido de ressarcimento. Entretanto, tal saldo não seria passivo de ressarcimento, podendo apenas ser utilizado como dedução no pagamento da própria contribuição em períodos subsequentes. No mesmo sentido, o acordo recorrido destacou que o artigo 8º da Lei 10.925 estabelece que os contribuintes poderão deduzir da contribuição tais créditos presumidos, sem trazer qualquer previsão quanto à possibilidade de permissão para compensação ou ressarcimento. No recurso voluntário, a recorrente ressalta que se tratam de créditos incontroversos já deferidos, existindo controvérsia apenas quanto à possibilidade de ressarcimento, a qual, segundo a recorrente, estaria autorizada pelo artigo 7º-A da Lei 12.599 de 2012. Entendo que assiste razão à recorrente. Quanto ao direito ao ressarcimento do saldo de créditos presumidos apurados com base no artigo 8º da Lei 10.925, assim passou a prever o artigo 7º-A da Lei 12.599 de 2012, com a redação dada pela Lei 12.995 de 2014. Ressalta-se que, apesar de se tratar de legislação superveniente ao pedido de ressarcimento e ao próprio despacho decisório combatido, entendo que deve ser reconhecido o direito ao ressarcimento pleiteado em razão da existência de lei autorizando a modalidade de restituição pretendida antes do julgamento definitivo do direito pleiteado administrativamente. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desse egrégio CARF. Eu trago algumas decisões. Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso nesse tópico para o fim de autorizar o ressarcimento do saldo de crédito presumido apurado no período pleiteado, ainda não utilizado, nos termos do artigo 7º-A da Lei 12.599. Da atualização monetária pela taxa Selic, eu apliquei o recurso repetitivo da STJ, entendendo que deve ser dado provimento ao recurso nesse tópico para reconhecer o direito à correção monetária e a súmula CARF 125. Né? A partir do primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo fisco. Aí teve um pedido no recurso, que é do pedido de pontuação da posição de preponderantemente exportadora. No recurso voluntário, apesar de não trazer qualquer fundamentação ao longo da peça, a recorrente pleiteia o seguinte: em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da contribuição em destaque, seja pontuada a posição de preponderantemente exportadora nos termos da IN 1060/2010. Além da ausência de qualquer fundamentação para embasar seu requerimento, entendo que a questão já foi adequadamente dirimida pelo acordo recorrido nos fundamentos abaixo transcritos, que adota como razões para decidir nos termos do artigo 50, parágrafo 1 da Lei 9784. E aqui eu vou ler o trecho específico que assim dispõe. Trata-se de questão que não pode ser avaliada no âmbito do presente processo, uma vez que não foi instaurado litígio em relação a tal ponto, devendo isso sim ser apresentado pedido juntamente com a demonstração do cumprimento pela recorrente de todas as exigências fixadas na norma, dirigindo a autoridade da unidade de origem para que, após análise, possa beneficiar-se do tratamento diferenciado. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso nesse tópico. Como voto, presidente? Ok, Matheus.
Você falou que nas notas fiscais tem comprovação de que houve pela própria descrição da nota de aquisição, tem comprovação que houve algum processo de produção na cooperativa? Você A sabe os nota termos? ela refere café beneficiado e ela traz outros termos de que trata de um café que ele teria que ser beneficiado. Então, é um café que, para ser aquele café, ele tem que ser beneficiado antes. Então, são vários elementos, né, que eu entendi suficientemente comprovado nesse processo anterior. Até eles trazem, é uma questão que vem sido trazida para o CARF, vem sido reconhecida que essas cooperativas exercem essas atividades. Tem as declarações das cooperativas, a empresa junta a cópia do site que apresenta a atividade que a cooperativa exerce, mas, obviamente, né, o principal é a nota fiscal, as informações complementares que comprovam isso. Uhum. O seguro é no armazenamento. Não é. E Não tem está essa relacionado peculiaridade, né? diretamente. A gente pode analisar as duas questões, né? Porque, na verdade, a exportadora ela tem uma solução de consulta favorável que reconheceu o direito dela se creditar quanto ao armazenamento. E essa solução de consulta ela não discriminou, porque o que a fiscalização entendeu foi: não, ela pode se creditar de armazém, mas eu vou deduzir certos custos que eu entendo que não são inerentes ao armazém da nota fiscal. E aí o meu entendimento, né, baseado em outra decisão já proferida aqui pelo CARF, é que não pode deduzir, né? Em nenhum momento a gente extrai da solução de consulta uma análise dos custos. Ela, analisando a situação da recorrente, a Receita se manifestou no sentido de que ela pode se creditar dos custos com armazém, né? Ok. Pallets manter a conservação, né? E a qualidade do produto, né? Também. Apesar do seu voto bem redigido, Matheus, eu vou pedir vista de mesa nesse processo, né? Já que amanhã teremos outro dia de julgamento, né, dessa mesma empresa, com as duas patronas também, eu vou dar uma olhada mais detalhada nesse processo, ok? E, assim, os conselheiros também, Fábio e Joana, também aproveitar esse tempo para dar uma lida, seria bom, e amanhã a gente completa esse julgamento. Pode ser? Tá? Então, vista de mesa para mim, né? No regimento anterior tinha que ir para a votação, né? E no momento da votação você poderia pedir vista, mas agora no novo regimento não precisa mais aguardar iniciar a votação para pedir vista. Ok? Só esclarecendo. Então, vista de mesa para mim, né? E amanhã a gente conclui esse julgamento. Ok, doutor? Doutores? Tá? Ok, Então, até muito amanhã. obrigada. Até amanhã. Tchau. Tchau. Deixa eu anotar logo aqui. A pauta. Item 4, né? Presidente? Sim. Presidente, a gente teve um pico de energia aqui, e aí a gente ficou um tempo sem transmitir. Aí eu só vou pedir para o senhor parar a sua gravação e iniciar novamente, só para a gente ficar com o vídeo para depois disponibilizar no YouTube, ok? Deixa eu só aqui eu gravar e iniciar novamente, né? Suspender a gravação. Parar a gravação.